Bom, o tema assim, ó, menstruação. Menstruação que acontece no Brasil aqui, né, nesses tempos que nós vivemos, né, até uns 30 anos atrás, daqui para trás, né, o que normalmente acontecia é que é sempre o pai de santo, né, o homem dirigente, tá? O que acontece? O homem, cara, eu sou homem, quem é homem está me assistindo vai concordar, a gente vê o mundo através dos nossos olhos, né, das nossas sensações, o que para nós é normal ou não é, né? Então, a começar, a gente vê a mulher como, eu estou falando uma visão instintiva, numa visão que já nasce com a gente, né? Empírica, né? O homem vê a mulher como mais frágil já, tá? Já acaba vendo, pela questão da força física, né? Eu sei que isso parece ser muito machista, mas eu estou falando dessa visão de anos, né? Anos para trás, tá? Então, vê a mulher como mais frágil, pela questão da força física, e principalmente por causa. O homem sempre vê a mulher como mais frágil, como mais fraca, como mais vulnerável. E esses terreiros, né, dirigidos por homens em sua maioria, acabava que essa visão mais machista colocava essas mulheres num segundo papel, no lugar de mulher na cozinha. Eu estou falando da visão machista antiga, tá? O lugar de mulher na cozinha, ela e a questão da menstruação, aí agora você tem que entender assim, ó, sangue menstrual, que até é um sangue, no entender dos homens, um sangue sujo, né? Sangue sujo, tá? E o sangue que é utilizado nos assentamentos, que deveria ou deve ser um sangue limpo, né? Sangue limpo, puro, tá? Então, aqueles homens, quando eles iam fazer aqueles assentamentos, né? Isso tanto no candomblé, no batuque, na quimbanda, em qualquer lugar que faça sacrifício de animais, ele quer botar no assentamento um sangue limpo, puro, né? Então ele entendia assim: eu vou dar sangue aqui para esse ser espiritual, seja ele orixá ou seja ele Exu, Pombagira, etc. E ele vai vir aqui para beber sangue. Se eu tiver aqui esse sangue limpo e mais ao lado aqui alguém junto com sangue sujo, né? E eu vou contaminar, eu vou acabar deturpando a pureza desse sangue, desse animal que está sendo retirado aqui, desse fluido vital. Então, também eu posso explicar da seguinte maneira: eu estou falando a visão arcaica machista, vocês não me levem a mal, tá? E aí eu vou fazer um passeio por isso para chegar nos tempos atuais. Eu quero que uma mulher participe aqui para poder dizer, não, não é bem assim. É isso que eu quero, porque é a visão atual agora, tá? Então, assim, sangue vivo do animal que está sendo sacralizado e o sangue morto, porque é um sangue que é expulso do corpo e com certeza já sem vida, né? E com epitérios do útero que apodrecem, né? Sangue podre. Deu para pegar essa ideia aí? Então, por que eu estou falando desse jeito que parece que eu estou falando com criança? Para que fique bem entendido. Opa, para aí, sangue vivo, sangue morto. Sangue vivo, sangue morto. Entendeu? Sangue vivo, sangue morto. E então, se nessa visão, com medo de esse sangue morto contaminar esse sangue vivo, os sacerdotes afastavam as mulheres de perto. Opa, agora sim, a Jana disse que pode. Posso te ligar, Jana? Vou ligar agora. Eu tava fazendo aqui uma ideia de como as coisas eram no passado. Da visão de que a maioria dos sacerdotes terreiros eram homens. Então, viam nessa visão mais masculina e entendiam a mulher como frágil. E então já viam a mulher como fragilizada, como, sabe, essa questão aí, né? E quando iam fazer os assentamentos, então queriam colocar ali um sangue vivo do animal, tá? Eu vou dar uma prova para vocês dessa questão da procura e da busca do sangue vivo.
Quando as entidades de Quimbanda, ou até mesmo os orixás, eles vão responder no animal, o que é responder no animal? Ele corta a veia aorta, começa a sangrar o bicho ali, né? Enquanto o bicho está se debatendo, ou seja, enquanto ele está vivo, aí pode botar na boca, lá no caso do ser espiritual, seja o orixá ou seja a entidade de Quimbanda, lá, o Exu ou a Pombagira, põe na boca, enquanto ele está vivo. Depois que o bicho morreu, não pode mais, porque seria, então, um sangue morto. Deu para entender essa parte aí? A Sim, Janete está me ouvindo. sangue. Muito fácil de entender. Então, porque senão seria assim, ó. Por isso que aquele animal ali, ele só pode ser dividido normalmente entre quem está cortando o bicho, que é o Exu feitor da casa, o Pombagira, aquele Exu, aquela Pombagira que está ali recebendo aquele animal no seu assentamento, e no máximo mais um padrinho ou madrinha que ali está. Quer dizer, dá para dividir entre 2, 3 pessoas. Porque não tem tempo hábil do animal estar vivo ainda, depois de passar por 3 pessoas incorporadas. Então, senão, poderia passar entre todos os Exus que ali estivesse. Se tivesse 20, 30, não pode, porque o animal já vai estar morto. Olha a barbada que eu estou dando aqui. Né? Simples de entender. Para chupar no pescocinho do bicho, é isso que eu estou querendo dizer. Então, a questão do sangue menstrual está em cima disso, tá? Da questão do entendimento dos antigos de que é um sangue podre, tá? E que, de fato, se a gente for analisar, né? É porque são sujeiras do útero. É mais ou menos assim, ô Jana? Tu que é mulher, me ajuda nessa questão? Sim, o entendimento que a gente tem é que seria um sangue, uma limpeza do corpo, né? É um sangue sujo, na verdade. Se preparando para o feto, né? Para ter o útero renovado e limpo. Todo mês a mulher ela se renova, né? Renova seu útero para esperar a fecundação, no caso, biologicamente falando, né? Isso. Tá. E aí, por que eu fiz questão que uma mulher viesse aqui de surpresa? Aqui? Porque eu vou fazer perguntas idiotas, mas é que é para nós todos entender. Tá? Aqui, a Silvia está ajudando a gente aqui, ó. Legal aí. Por isso que mulher sabe mais que o homem. Mulher não domina o mundo porque não quer. Na verdade, ela já domina, porque domina os homens também, né? Ó. Aqui, vamos lá. Silvia, o sangue menstrual é o resto da descamação do endométrio. Olha só que legal, cara. Mas, na verdade, é um sangue limpo. Mas, enfim, eu estou falando do entendimento, né? Viu que as coisas já estão mudando aí, as visões? Pois é, só que nesse período em que a mulher, período pré-menstrual, a mulher fica feliz, fica contente? Não, com certeza não. Aí, hoje em dia, chama TPM, né? Que é tensão pré-menstrual. Isso. E o que mais ou menos fica assim? O que muda no corpo da mulher e no ânimo? É que ocorre um desequilíbrio hormonal e algumas mulheres, não são todas, mas algumas têm, assim, mau humor, irritabilidade, ficam com um sistema nervoso abalado. Sim, sim. Inclusive, se brinca muito com isso, né? Os homens, principalmente, a mulher lá tá de TPM, tá? Não dá para chegar perto dela. As mulheres também dizem, sai fora que eu tô de TPM. Não é assim, Jana? Sim, mas isso é usado muito como desculpa também, porque às Sim, vezes sim, não sim. é. Sim, mas Nem sempre. essa impressão é que fica, né? De que a mulher ela fica inchada. Eu sou casado há 30 anos, então a gente sofre na pele junto com a mulher, né? Claro que não sofre as dores que a mulher tem, né? Depois cólicas, tudo isso, né? Cólica menstrual. É um período desconfortável, Sim. geralmente tu sente dor, tu sente mal-estar. Normalmente a mulher já fica mais irritada por natureza, porque tu tá o tempo todo com dor, não tem como tu ficar feliz. E a Silva está dizendo aqui, ó, que a mulher também está dizendo aqui, ó, é muito incômodo mesmo. E a busca hoje em dia das mulheres por retirar o útero é grande. Eu fiquei sabendo disso aí pela uma entrevista, sabia? Para não menstruar mais, né? Ou retirar o útero, ou fazer procedimentos para não menstruar mais, né? Eu fiz, inclusive, mas a retirada do útero ela acaba trazendo outros sintomas. Sim. Ela acelera a menopausa, né? Sim, sim.
Então, o que acontece? Então, assim, ó, temos o primeiro fator, que é o entendimento que a mulher está ali com sangue sujo, próximo de um sangue limpo. Então, aquela proximidade ali no ambiente, no local, perturbaria, se não é bem a palavra, né? Aquela vibração que tende a fazer perfeita, limpa, boa, equilibrada, entende? Então, é nesse primeiro sentido. No segundo sentido, é a questão dessa irritabilidade da mulher, né, o Janaína? Eu acredito que mexe até com o teu equilíbrio espiritual. Sim, não tem como tu vai dar um passe numa pessoa que não tá te sentindo bem, tu vai acabar passando que tu não tá sentindo bem pra pessoa. Eu imagino, né? A mulher vai lá chorar pelo namorado lá que foi embora, que a deixou, e tu já manda tomar naquele lugar, né? Se for pedir a tua opinião, né? Quer dizer, tá na ponta dos casos. É claro que não é tão... Eu estou exagerando, viu, gente? A Jana também, ela sabe, mas é para vocês entenderem, principalmente para os homens entender, né? Nós, homens, entender. Então, o que acontece? Primeira questão é buscar o equilíbrio do sangue, eu estou repetitivo, mas é bom isso. A segunda questão é essa irritabilidade da mulher. Então, como ali se busca uma corrente, né? Corrente é no sentido de várias pessoas ali em círculo, ou não, todas focadas na mesma situação, né? Buscando coisas boas e positivas, tá? Então, o que os caras pensavam, né, antigamente? Porra, cara, botar a mulher menstruada aqui, ela tá lá zangada, ela tá pensando só bobagem, ela tá odiando a chapinha que a outra fez, ou sei lá, ou reparando em outras coisas, tá desligada, né? É claro que eu estou exagerando para vocês entenderem. Então, essa seria a segunda explicação. O que mais? Tem mais? Opa! O Márcio está dizendo aqui, ó, não sou médico, mas a irritabilidade pode estar associada ao final do ciclo menstrual, onde a testosterona está em maior nível. Olha só, vamos aprender todo mundo junto. Eu sempre digo que eu aprendo todo dia. Outra questão, assim, hoje em dia tem vários métodos, né, Jana, para absorver ali o sangue que está saindo, né? Sim. Tem esse que a gente conhece como MODS aqui no Rio Grande do Sul, que é o absorvente, né? Tem absorventes maiores que duram a noite toda, não tem hoje em dia? Tem o OB, tem o OB, tem mulheres que eu já foram lá no terreiro que por questão de sangramento em excesso usavam fraldas geriátricas, né? Isso acontece muito quando tem cistos no útero, assim, que tem sangramento. Endometriose também. Isso, só que antigamente que eu falo, não faz tanto tempo assim. Eu acho que a tua mãe comenta isso, né, Jana, dos paninhos. Tu já viu falar? Eu não sou muito novinha, eu me lembro do paninho ainda. Então, a Cássia chegou a usar paninho, né? E muito. Não. É da minha época. Para ver, não faz tanto tempo assim. Que aqui, Jana, eu falo também para leigos, né? E tem muito jovem que assiste. Então, o jovem de 20 anos, ele não parece que nós estamos falando lá da época dos dinossauros, entende? Mas são coisas que não fazem tantos anos assim, sabe? Não fazem, né? Há bem pouco tempo atrás, o absorvente era para quem tinha muito dinheiro, assim, não. Sim. A maioria não usava. E não era tão caro. bom. E não era tão bom, né? Não durava poucas horas, né? Então, assim, ó, isso abre um espaço para falar de outra questão também, porque antigamente nos terreiros eles proibiam a mulher menstruada de entrar para a corrente. Tá menstruada, não pode. Chega aqui, fala antes, fica de fora, né? Por quê? Porque aí uma das primeiras explicações aí é a questão do absorvente não ser tão potente como hoje, não sei se é assim que fala, ter a mesma capacidade, né? Ou ter essa variação de tipo de absorvente e por ter que estar trocando, né? E tu imagina, tu incorporado lá de Mulambo, como eu já vi acontecer muito, a pombagira do nada dizer, tá escorrendo aqui, como já aconteceu lá no terreiro. De sair pingando assim, a gente achou que alguém tinha se cortado na lajota. E aí parou a gira lá, era um absorvente que excedeu lá e estava escorrendo assim, pingando no chão, para ter uma ideia. Então, antigamente se proibia.
por essa questão absorvente. E o tal do paninho, né? Que passava na roupa, né? Imagina uma roupa branca na Umbanda lá e tal. Sim, sim. Dá para ter uma ideia e entender o porquê de não ser permitido, né? Outra questão, a Jana lá, que é do terreiro, da Maria Mulambo, tem assentamento já, vai se aprontar agora ano que vem, né, Jana? Na Quimbanda. Sim. Comidas, sejam de oferendas ou sejam ligadas à religião, ali elas são colocadas no chão. Estende-se uma toalha no chão, ou não, ou uma bandeja, e ali vai a comida no chão. Então, ou seja, a gente tem que ficar acocado, né? Então, também, lá antigamente, era complicado essa coisa do se acocar e acabar vazando ali Eu estou tentando dar várias explicações para o pessoal entender bem, assim, sabe? Podia vazar ali o paninho, né? Sim, a gente consegue imaginar. Hoje, graças a Deus, não é mais assim, não. Está mais moderna a coisa. Sim, Mas sim. eu acredito que antigamente era bem mais difícil, até por causa do branco na Umbanda, né? Sim. Complicado. Aí o que acontece? Por esses N motivos, chamava-se também que a mulher estava com o corpo aberto. A mulher está com o corpo aberto. Então, ou seja, ela estaria tão fragilizada ali, energeticamente falando, assim, né? Que na visão antiga poderia incorporar qualquer outra coisa que não fosse a entidade ali, né, naquele momento, né? Entende? Eu estava com a vibração baixa, né? Eu poderia ter um choque vibracional, que é quando a pessoa pega e não pega, pega e não pega, pega e não pega, fica aquela coisa, não incorpora e não desincorpora, entendeu? Então complica também bastante, né? E nos cortes, gente, cortes que a gente fala de quimbanda, né? O sacrifício ali, um dos fundamentos é que a entidade tem que chegar, né, no seu corte. Tá? Jana, eu estou tentando aqui meio que dar uma explicação e te perguntar algumas coisas que eu prefiro que mulher fale, né? Então, Sim, assim. sim, não, eu estou escutando o teu ponto de vista, né? Do ponto de vista religioso também. E eu quero saber o teu. Eu estou contando do lado de antigamente e vindo. Agora eu vou tentar vir para cá. O que acontece, gente? Como isso era um fundamento passado de pai para filho, e se aprendeu assim, se fazia assim, as próprias mulheres. Eu já vi muito acontecer, Jana, de ter corte marcado, que nem a gente marca lá, né? Que vai ser uma sexta-feira, né? Não nessa, mas um outro dia. E ser desmarcado porque a mãe de santo lá menstruou. Ó, tô menstruada, não vai dar. Assim, de última hora. Eu já peguei casos assim de nós que eu digo, nós de padrinhos, né? De outro terreiro, chegaram naquele terreiro lá, a mulher diz, olha, vou ter que cancelar tudo aí porque fiquei menstruada. E é como ela era a dona do terreiro, portanto, a pombagira dela quer cortar para os filhos, né? Os filhos, não filho da pombagira, filhos da mãe de santo, né? Então, assim, a gente vamos embora. Não dá, não pode fazer, né? Sim, eu em outra situação, em outra casa que eu estava, eu já fui corrida de dentro da casa justamente porque de repente eu menstruei. Sim. E isso era tido como uma coisa assim quase abominável, não podia de forma nenhuma estar presente durante um corte, durante uma coisa ligada à religião, tendo menstruado. Então a gente tinha que sair correndo, bem dizer, do terreiro. Mas no teu caso lá que tá falando era da nação, né? Isso. Culto orixá, né? Batuque. Isso. No caso do orixá é mais xarope ainda. Isso aí, xarope que eu digo é mais cobrado nessa questão aí, porque o espaço do orixá, ele é dono de todo o terreiro, de toda aquela propriedade ali, desde o portão. Então, assim, tem que ficar fora da porteira, né? Fora do portão. Isso aí. Portanto, isso aí. Não podia chegar perto
estar presente, no caso, no terreiro. No caso do Batuque, tem uma casinha que fica lá na frente, do Orixá, né? Exu, no caso, para quem é de Candomblé. Aqui chama Casinha do Bará. Orixá Bará, né? E ali no dia do corte ele também come, né? No caso do Batuque, né? Então, como Sim. ele está no portão ali de entrada e ele que guarnece, então sai daqui, né? Tipo isso. Na Quimbanda, hoje em dia, mudou muito, né? Tu faz parte lá do terreiro, tu sabe Sim. que eu sou muito light lá em questão, ou pelo menos mais permissivo, porque o Exu Veludo, ele fala umas coisas lá e dá permissão, né, Jana? Sim, sim. Primeiro lugar que o Exu Veludo fala assim, olha, o povo antigamente achava que se a mulher tivesse menstruado ali, que eu, além de chupar na galinha, no galo lá, eu ia chupar na mulher também. Ia virar ela de perna para cima e ia começar... ele fala umas besteiras assim para rir mesmo, para a gente sair do tabu. Né? Ele fala isso, né? Sim. E outra coisa que ele diz assim, mulher menstruada não está doente, né? Assim que o Veludo fala, né? Ela não é um monstro, ela é um ser humano que está passando por um ciclo ali que é normal, né? Então, assim, ó, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer que isso deve ser regra geral para todas as casas. Estou dizendo que lá no terreiro, o Exu Veludo, ele entende dessa maneira e ele procede dessa maneira, né? Ele permite que mulheres menstruadas fiquem no terreiro, que se é um dia de corte geral para todo mundo, isso não sei se já aconteceu contigo, tu já viu alguém lá assim? E tu também não precisa falar, né? Não é obrigado. Mas ele só diz assim, ó, fica mais uns 3, 4 passos para lá, que alguém vai segurar no teu lugar, né? Caso sim, esteja, já vi situações assim. Já viu lá, né? Aí pode estar presente, mas no caso não vai segurar o animal na hora do corte. Isso lá no meu terreiro, viu, gente? Que vai ter outros sacerdotes de outros terreiros, e esse cara tá doido. Como é que ele tá dizendo que todos os terreiros é assim? Cada um do seu jeito, viu? Cada um da sua maneira, né? Eu não sou dono da verdade absoluta, e eu sempre explico que cada casa de religião segue seus fundamentos à sua maneira, né? Impõe suas regras, dos seus, né? Cada um cozinha com as suas panelas. E cada um vai no seu tentativa e erro, né? Para nós lá não dá problema, né? Não tem problema algum. Pois então. Pode ser eu acho que onde está dando certo, tá certo. Então, se não fosse certo, se fosse errado, de certa forma, não seria mostrado isso. Né? Sim, sim. Então, assim, o que acontece? Por que fica mais para lá e por que fica ali presente assistindo? Porque tratando-se de assentamento, é da pessoa, mexe com a vida da pessoa, né? Com o dia a dia da pessoa, com o futuro da pessoa, com o dinheiro, com saúde, com tudo, né? Então, assim, nós, sempre quando vamos falar de assentamento, seja no culto orixá, ou seja na quimbanda, o, entre aspas, dono ou dona daquele assentamento, no caso a pessoa, né? Ela tem que estar presente para ela saber o que foi feito ali. Para não pairar dúvida depois, mas fez errado, ou para alguma pessoa que queira botar minhoca ali, né? Dizer, eu não sei, eu vi lá, fizeram só, não sei se fizeram certo, não. Porque sempre tem um ou outro, né? Em algum lugar, tá? Então, a pessoa está ali como testemunha do que foi feito no seu assentamento, e que foi feito igual como para todos, né? Então, é a presença, por isso que eu falo, assentamento para a vida espiritual, para a sua entidade de que chega, né? É interessante que seja feito para reforçar assentamento, né? A pessoa tem que estar junto, tá? Não ser um presente. Presente é outra coisa, mas o assentamento ali, reforço, tem que estar presente. E no caso do ficar mais para lá, também é na questão assim, se a pessoa está muito fora de si ali, não está muito bem de humor, se ficar nesse pega e não pega lá da entidade, é mais fácil de controlar, entre aspas, de poder resolver aquela situação ali, né? Eu já vi casos em que a pessoa está tão nervosa, Jana, segurando o seu bicho ali na hora do corte,
E ela está tão nervosa que deu uns piripaque ali, a pessoa desmaiou por cima das obrigações, dos assentamentos ali. E tem muitas casas de religião que usam os tridentes para cima, assim, ó. Aqui chama ingé, que são os tridentes maiores. A pessoa caiu ali e se furou todinha, né? Entende? As pessoas mistificam muito, né? Sim, sim. Às vezes é manter a tranquilidade. A pessoa que está dentro da religião, ela tem que ter essa tranquilidade e saber que aquilo ali é uma coisa natural. Encarar com naturalidade. Sim, sim. A gente sabe que é fundamento a entidade chegar no corte, no corte do animal, né? Mas lá no terreiro, o veludo assim, ó, não é obrigado a chegar. Calma, fica tranquilo. Se não chegar na hora do corte, não tem problema. Não é assim que ele fala, já? Sim, é verdade. Né? Ele fala dessa maneira, né? Por que ele fala isso? Porque se tu vai para lá, tem que chegar, porque se não chegar, vai estar os meus irmãos, porque sempre a preocupação é que o que os irmãos vão pensar. Os meus irmãos vão achar que eu não tenho pombagira, ou que eu não tenho Exu, e que eu estou me fingindo, e que. Tu entendeu como é que é? Ou que não chegou para não ter que responder no bicho. Sabe, a preocupação sempre, na maioria dos casos, é o que os outros vão pensar, né? E lá no terreiro, eu e o Veludo sempre falamos assim: o que tu tem deve satisfação, é para mim e para o Exu Veludo, né? O que os outros pensam, o problema é deles, né? Sim. Ô, Jana, se tiver outro a fazer aí, eu não te prendo. Eu estou te aproveitando aqui, até como testemunho. Não, tranquilo. Tranquilo. O que eu vejo, assim, nessa questão aí, que, pelo menos o que o Veludo ensina, é que a gente tem que esvaziar a mente. Se tu estiver preocupado com incorporar, tu não consegue ter uma boa conexão com a entidade. É no momento que a gente não se preocupa, é que ela chega. No meu caso, no caso da Mulambo, eu não tenho essa preocupação de se vai responder ou não vai responder com ela. Eu tento esvaziar ao máximo a minha mente, não pensar em nada e deixar ela assim chegar naturalmente, digamos assim. Eu não fico preocupada se vai responder no bicho ou com o corte. Mas de certa forma tu tem essa tranquilidade de saber que tu não será julgada, né? Nem por mim, nem por ninguém, né? Nem pelo Exu que ali está, né? Pelo Veludo, no caso, que é o feitor, né? Se caso aconselho ela não chegar, né? E o máximo que vai acontecer é tu perguntar, mas por que será que ela não chegou, né? Aí eu ou o Veludo a gente tem que perguntar para ela, né? Por que, né? Por que ela tá mordida aí, que nem se fala aqui. A Jana. Eu já ouvi falar que quando não chega é porque a entidade não aceitou o presente, no caso. Pode ser também, na maioria dos casos é isso, né? Às vezes tem outras questões, mas como exceção à regra, né? Sim. Ó, aqui o Silvio está dizendo a mesma coisa. Muitas pessoas ficam impressionadas nesse momento do corte. É verdade. É por isso que lá em casa a gente não gosta de fazer muito show circense. Gente, olha, quem participa lá no corte, lá no Alck, que daí é para todo mundo, é muito bicho, né? O que tem é cansaço, né, Jana? Porque é a noite toda aquilo ali, né? Praticamente. Bastante. Bastante trabalho, né? Exato. Mas não tem nada. Literalmente assim. São muitas aves, é uma noite com bastante trabalho, a gente fica mais cansado mesmo. Sim, sim. Mas não é uma coisa assim, ai meu Deus, que troço tenebroso, meu Deus, que coisa, né? Não tem nada disso. Não, para mim, pelo menos, é bem tranquilo. Sim, sim. Não tem até porque talvez eu tenha tido uma criação que, quando eu era criança, eu muito via minha avó matando galinha, dependendo galinha, isso aí não faz muita diferença para mim, não me causa nenhum pavor por causa disso. A Janaína, pessoal, ela aconteceu com ela o que aconteceu com muita gente ao longo dos anos, né? Ela passou mais de ano sendo ouvido ali das consultas do Veludo, né, hoje? Sim.
mais de ano, né? Toda segunda-feira a Jana lá para ouvir tipo uma Cambone, assim, né? Tradutora ali. Mas... E casos, muitos casos, né, Jana? Toda segunda-feira quase. Sim, sim. Dos mais tenebrosos, assim, que posso imaginar, né? E ela entende, eu acho que mais de veludo do que eu, que estou lá dormindo. Né? Eu não acredito que seja assim, mas eu aprendi muito com ele, muito. E sobre não teve um dia que eu não acho que tenha sido inútil, assim, alguma coisa a gente sempre aprende com ele. Sim. E outra coisa, o Exu, ele usa muito o exemplo do outro, então a confirmação do outro, né, para dar uma esperança para aquele consulente, né? Não é, o Janaína? Ele diz, ela aqui, ela estava com o teu problema e ela melhorou, não é, dona Janaína? E ela só diz, né? Para dar uma esperança para a pessoa. Verdade. Isso. Mas muito do que ele fala a gente acaba levando para a gente mesmo. Muitas vezes os conselhos dos consulentes serviam para mim também, de certa forma. Sim, Por isso que eu disse que não é jogado fora. Eu sempre tenho algum aprendizado. A questão que o irmão Robert, que ele está perguntando uma coisa que vem nesse sentido, deixa eu até... Pai João, a pessoa na hora do corte está incorporado consciente ou inconsciente? Vai ver, digamos, meio a pessoa, meio a entidade? Isso na hora do corte? Está meio confusa a pergunta, mas eu quero saber se a pessoa vê na hora do corte. Deixa eu pegar e aproveitar essa questão do consciente ou inconsciente. O exemplo que eu estou dando da Janaína aí agora, ela mesma acabou de dizer, a gente sempre aprende alguma coisinha ali. E vai somando uma coisinha com a outra e lá adiante sabe muito, né? E por experiência ali, por estar vendo os casos. E também, né? E a questão de tu ver enquanto está incorporado, ela tem esse fator positivo. Porque, que nem a Jana falou, cada consulta que ele dava ali sobre um determinado problema, né? Estava escutando ali e aprendendo alguma coisa, né? Como resolver aquele problema, como tratar aquela situação. Então, quando tu é médium semiconsciente ou consciente, tu tem uma grande vantagem acima dos médiums que são inconscientes, ou que seja, estão dormindo ali, estão apagados. Porque aquele que está apagado, ele não aprendeu nada. Chegou no final da noite e perguntou, e aí, o que tu viu hoje? Não vi nada. Não sei de nada. Eu só me lembro que estava batendo palma e agora que eu acordei. E aquele que é semiconsciente ou consciente, ele vai lembrar do que a sua entidade falou, ele vai ver que a personalidade da entidade é diferente da sua, não é, Jana? Sim. O que eu posso falar por mim, assim, pela minha experiência como lambo, é que, assim, algumas coisas eu vejo e não escuto. Algumas coisas eu escuto e não vejo. É bem confuso, né? Então, assim, algumas coisas ficam bem distorcidas na minha mente. Na questão do corte, já aconteceu, nessa situação, eu vejo, mas eu não escuto. Sim. A preocupação que alguns médiums têm, porque nojo, enjoo, eu não sinto nada. Gosto de nada, não, assim, em algumas situações eu já vi, mas eu não sinto nada, assim. Não fico enjoado, coisa assim. E essa questão do gosto aí, gente, isso aqui é água. O Exu, ele bebe cachaça, seja ela qual for, a mais forte que for, e quem está, de alguma maneira, vendo ali, ele toma como se estivesse bebendo água. Claro, define que é cachaça ali, que não é água pura, mas bebe assim, faz cara feia. Não é, Jana? Sim. E o que é doido, se tu tá vendo ali enquanto incorporado, é que tu também quer aquilo. É um desejo que parte de dentro. E eu tenho casos lá, por exemplo, eu sou fumante. Para mim, fumar é fácil. Né?
Agora, e aquele que não é fumante, que detesta cigarro, o cheiro de cigarro, e aí o Exu tá ali, que é cigarro, e tu, mas eu não... Aí, mas eu quero fumar. É muito louco isso, sabe? E até a pessoa amadurecer essa questão aí, né? Do que é eu, o que é a entidade, vai longe. Eu não sinto, eu não fumo, né? Sim. Eu não tenho vontade de fumar nem nada, mas a Mulambo fuma. E gosta de uma cachaça, né? E a Mulambo da Gosto, Joana ainda bota cinza dentro da bebida, né? Que eu vejo o maior problema é que ela usa como cinzeiro. Então, assim, quando eu desincorporo, geralmente eu tô com gosto de cinzeiro na boca, assim. Muito forte o gosto de cigarro. Sim. Mas eu até já acostumei, mas realmente... Alô? Tô ouvindo. Caiu? Não, tô ouvindo. Eu apertei aqui. Mas eu vejo o maior problema seria isso. Se incorpora, sente o gosto de cigarro muito forte na boca. Mas faz parte. E na roupa também, né? Porque fica, né? Nos dedos, nas mãos, cabelo. Eu parei de fumar há 2 anos, eu sei como é que é isso aí. Faz muito tempo já. Mas então, para mim dar meio que uma encerrada, não digo, mas para mim falar um pouco mais sobre a questão da menstruação. Então, quero que o pessoal entenda, Janaína, assim, essa visão do passado, da época do paninho, dos absorventes ruins aí, que a mulherada não tinha grana para comprar um de marca, que na época era muito caro. Tanto que até hoje chama de Mods, né? Que era uma marca de absorvente, né? E esse OB eu não me lembro de ter, assim, na minha época, pelo menos. Na minha época, há 25, 30 anos atrás. 30 anos atrás. É que antigamente as marcas era uma só. Cerveja era só Brahma. O absorvente era só Mods. O sabão em pó. Shampoo e condicionador era Creme Rinse. Quer dizer, hoje tem muita marca no mercado, mas antigamente não tinha. Tantas marcas assim. Então, o Mods era a marca, mas era considerado como se fosse a única coisa que existia, né? E aí, como eu estava falando a questão, tu chegou a comentar há pouco aí que tu era corrida do terreiro quando tinha corte para orixás, né? No Batuque. Sim. E aí isso passeia por outras compreensões aí. Então, por exemplo, esse Exu Orixá, que é conhecido no Candomblé, aqui chamado de Bará, né? Orixá Bará, que tem uma casinha na frente do terreiro, para o pessoal leigo entender. Além de mulher menstruada não poder participar, a Jana já deu o depoimento dela, mulher não podia cortar para esse Bará, mesmo sendo mãe de santo. Não podia cortar, né? Assim, pelo menos o entendimento da maioria das casas. A gente até conhece alguns casos de fulano ou beltrana que cortava para esse orixá Bará. E aí se tinha um fundamento muito antigo que é assim, para ela poder ser uma mãe de santo completa, ela só seria a partir do momento que parasse a sua menstruação, que seria lá nos 40 e poucos anos, lá como é que chama, meu Deus? Na menopausa, né? Que parou a menstruação. Aí ela poderia ser uma mãe de santo completa, né? Então, isso é alguns fundamentos a depender da nação. Tá? Eu estou falando aqui, ninguém leve isso por ofensa, tá? Porque tem o pessoal do Batuque que se magoa muito. E aí tinha umas outras explicações meio cabulosas, assim, o orixá Bará, o Olodê, ele é o orixá do pênis, lá do falo, né? Então ele é da fecundação, então ele é meio taradão. Então, a mulher chegar ali perto, ali, vai provocar o orixá. Meio assim o pessoal falava, né? E hoje em dia já mudou muito esse pensamento, viu? Por exemplos, né? Então, que nem eu falei agora há pouco, a mulher não pode cortar pro bará. Daí começa a surgir, mãe fulana, não sei o quê, da vasilha tal, ela fazia. Aí não sei, aí começa essa coisa de meio que quebrar esses tabus, né?
Eu estou chamando de tabus, o pessoal volta a dizer, o pessoal não se ofenda, tá? Como da mesma maneira eu estou falando aí, ó, na quimbanda, mulher menstruada lá no terreiro, que eu sou proprietário, lá dono, o Exu Veludo, ele não vê problema de estar no terreiro ali, de participar, de assistir. Ele só não permite que segure o animal, né, para o corte. Na Umbanda não se permite que se faça nada na cabeça, assim. Então, por exemplo, fazer uma macia ou ir fazer o retiro espiritual ali, né, que é na Umbanda de 24 horas, então não pode, estando menstruada. E também tem a ver com essa questão de ter que estar trocando moles e tomar banho, e sabe que nesse retiro espiritual isso não é tão simples assim. Não é que não possa tomar banho, mas não é tão simples assim, né? E na Umbanda não pode. Já aconteceu lá no terreiro, está tudo pronto, a gente está esquematizando tudo ali, e a mulher descer, que nem o gaúcho fala aqui, descer os bois ali na hora já está tudo pronto, já de branquinho, já tudo desceu, não pode, né? A gente tem que manter alguma tradição ainda, por questão de tradição, né? Porque senão, daqui a pouco, se cada um fizer o que quer, né? Por conta de alguma explicação sua, a religião vai ser feita... Como é que eu vou explicar aí, meu Deus? Em vez de acender vela, tu põe uma vela no celular acesa assim, né, Jana? Só a imagem, uma ali, o nova vídeo. religião daí. Isso, uma virtual, né? Então, alguma regra em um si. arremesso que seria a essência da religião, digamos assim.